Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje a gente tem um assunto aqui palpitante. Eu estou com a Vanessa Machado aqui, é grande parceira nossa na parte de previdência privada. Vamos falar sobre o assunto hoje, vamos falar sobre planos de previdência, especialmente os mais antigos um pouco, os FAPs, as contas VIP da vida aí, são planos bastante atraentes, planos de uns 15, 20 anos atrás aí, mas que tem especificidades que a Vanessa vai trazer para a gente aqui hoje, tem algumas pegadinhas, algumas armadilhas aí para você que começou cedo na previdência privada, para você que tem pais que são prudentes, planejados financeiramente, que às vezes fizeram isso lá atrás, até como você mesmo como beneficiário, e podem estar sendo passados para trás aí. Eu acho que esse é o grande bordão aqui hoje, grande alerta. Eu agradeço a Vanessa pela participação, é uma honra e um prazer poder contar com anos de experiência que a Vanessa tem. Ela contribui conosco aqui bastante nas respostas e dúvidas de usuários, e hoje a gente resolveu trazê-la aqui para o podcast para que esse conhecimento seja mais amplamente divulgado. Vanessa, muito obrigado mais uma vez pela participação. Peço que se apresente aí para o nosso público e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade desse contato com você, com o blog, com os seus clientes e poder contribuir, né? E estar ativo também, atenta aí a todos os detalhes, isso me mantém em movimento, eu gosto bastante. Eu sou corretora de seguros desde 1997, trabalhei, fui supervisora da Bradesco Vida e Previdência de 99 a 2006, na área de vida, não exatamente nessa época em previdência, mas acompanhava o mercado na época, a seguradora era conjugada, vida com previdência, e adoro essa área, é muito rica de detalhes, e eu entendo, a gente todos os dias atende clientes que muitas vezes não fazem a menor ideia do que tem. Às vezes tem uma mina de ouro na mão e não sabem, às vezes perderam essa mina de ouro por não saber, e alguns, graças à sorte, ou sei lá, muitas vezes não sabem também, mas permaneceram nos planos bons, antigos, vão ter esse benefício aí na hora de receber uma renda de aposentadoria lá na frente. E é muito legal, assim, ver que as pessoas estão hoje mais atentas, né? Pessoas que fizeram plano há muitos anos estão atentas hoje, e a gente percebe que as pessoas que hoje estão contratando estão mais preocupadas com os detalhes. Isso é bem legal. Não estão simplesmente acreditando no que o gerente diz, né? Ou no que viram numa propaganda de marketing. Então, realmente antenadas e preocupadas em entender um pouco. Isso é bacana. Legal. Acho que você falou muita coisa interessante aí. Eu queria só pegar a questão de como é que o processo de venda é feito, né? Esse processo, às vezes, ele é dentro da agência, de uma forma meio leve, descompromissada, para uma decisão que é muito técnica e cujas nuances podem fazer toda a diferença lá na frente. Esse é um dos objetivos da nossa conversa aqui hoje. Vanessa, eu começo já te pedindo para conceituar para nós aí de que problemas são esses que a gente está falando, assim, desses planos mais antigos, o que são os FAPs ali antes, né, deles passarem a se chamar realmente PGBL, VGBL, o que os constituía, o que os torna diferentes, dos atuais planos que a maioria das pessoas conhece, os PGBLs e os VGBLs. Bom, essas contas mais antigas de previdência, né, já tinham essa característica de fazer um acúmulo de reserva, era pensado numa renda vitalícia. Essa era a ideia original dos FAPs e contas VIP. Claro que a pessoa poderia resgatar as suas reservas, mas a ideia era constituir uma reserva lá na frente, visando o longo prazo. Naquela época, eu me lembro, em 97, 98, 99, a gente está falando aí até 2002, as rentabilidades eram altíssimas. A gente tinha rentabilidades nos fundos de renda variável muito altas, e os bancos, a maioria deles da época, né, eu estou falando de vários bancos, ofereciam esses fundos com rentabilidade garantida. E na época, para as instituições, era maravilhoso vender esses planos, né? As instituições não acreditavam que esses fundos um dia não seriam interessantes para elas, né? Obviamente, as instituições financeiras normalmente acertam. Nesse caso, elas, vamos dizer assim, que
elas erraram a mão? Começaram a oferecer fundos de previdência com rentabilidade garantida. A gente encontra aí, de uma maneira geral, nesses fundos, IGPM mais 6% como rentabilidade garantida. Você, mais do que eu, sabe que essa rentabilidade para um risco zero é maravilhosa. E as instituições, inclusive, em 2002, começaram a, não, além de não vender, a estimular que os clientes saíssem dessas contas. Então, não só em um banco, em todos, era geral. Algumas, inclusive, dificultam até hoje aportes. Falam com o cliente, o que você colocou, não tem como colocar mais. Sendo que no contrato, muitas vezes, está escrito que o cliente pode fazer aportes, né? Ou seja, teoricamente, ali no contrato, ele tem esse direito. E muitas vezes a gente vê clientes que têm essa dificuldade, querem aportar nessa conta, não conseguem. E outros que muitas vezes saem desses contratos, porque ao fazer um aporte, a pessoa que está orientando lá no banco, essas contas são vindas de bancos, né? E diz para o cliente que não tem como e faz um aporte, abre uma nova matrícula num VGBL ou num PGBL, e esse cliente muitas vezes acha que está aportando no fundo antigo e na verdade não está, ele também não faz muita ideia, como eu falei, da mina de ouro que ele tem nas mãos, às vezes não se apegou a esse detalhe e acaba migrando até a reserva antiga para um VGBL novo e perdendo todas as garantias que ele tinha numa conta antiga. Isso acontece muito. Eu recebo muito caso e fico dito pelo não dito muitas vezes, né? Porque não tem nada formalizando e o cliente não tem nem como acionar muitas vezes, porque foi feito ali numa conversa com um gerente. Muitas vezes o gerente novo também nem sabe. Bom, eu prefiro acreditar que às vezes ele não sabe, né? E acaba acreditando que pode oferecer uma rentabilidade. É possível conseguir uma rentabilidade maior? Mas correndo muito risco. E isso pode vir num ano difícil com uma rentabilidade até negativa. Enfim, é isso que a gente tem que, pelo menos, se a gente conseguir com essa conversa, quem tem uma conta VIP, ter o cuidado de não cancelá-la, né, e de aproveitar e usufruir, não só da rentabilidade, nós vamos falar da tábua atuarial também. Sim, então, se eu entendi bem, Vanessa, e a gente tem aqui também alguns posts aqui no Educando Seu Bolso sobre esse assunto, até porque eu nunca tive um conta VIP, um FAP desses antigos. Eu comecei na Previdência Privada em 2004 e esses planos já não eram mais comercializados. Mas eu tive aqui parceiros no Educando Seu Bolso que começaram um pouco mais cedo do que eu e puderam contratar um plano desses. Foram as pessoas que me alertaram quando esses problemas que você relatou aí começaram a acontecer, né? O desencorajamento para novos aportes, a tentativa de migração do plano antigo para um plano novo, de uma tábua atuarial antiga, que a gente vai falar ainda antiga, para uma tábua atuarial nova, a dificuldade em disponibilizar um contrato, né, que muitas vezes o cliente não tinha, e aí na falta do contrato ele não sabia bem ao que ele tem direito, então a gente recebia, como você falou, muitas dúvidas, onde as pessoas sequer sabiam se podiam continuar fazendo aportes, ou se aquilo era uma coisa só que ele fez lá atrás e não podia fazer nunca mais. Você atendeu algumas dessas dúvidas que a gente recebe aí, justamente, a gente até mantém alguns contratos aqui, né, meio que na manga, para poder mostrar para as pessoas, pedem cópias de contratos, porque a seguradora ou o banco não fornece, não compartilha, né, realmente... Eu tenho salvado todos aqui que eu Exatamente, a gente guarda aí e está conseguindo orientar as pessoas. Então, eu acho que para o nosso ouvinte que está escutando aí agora, fala, mas eu não tenho esse plano. Olha, eu faço uma provocação a você. Se você tem alguém na tua família um pouco mais velho ou um pouco mais organizado financeiramente, uma pessoa que tinha um pouco mais de visão e lá atrás tem chances dessa pessoa ter contratado esse conta VIP, esses planos antigos de previdência, e eu vou ter uma interpretação diferente da Vanessa. Ela está dando uma dúvida para o gerente e eu já vi muito caso onde eu não vou dar mais a dúvida, não. Eu acho que há uma intenção, um interesse realmente em fazer essa migração, em fazer com que os bancos e as seguradoras se livrem de um compromisso muito bom para o cliente que eles assumiram lá atrás. Então, pode servir esse alerta aqui, essa conversa com a Vanessa hoje, para que você, de repente, salve aí alguém mais velho da tua família, um conhecido, alguém mais esclarecido que tenha passado por isso. O que a Vanessa falou é mais pura verdade. Esses planos prometiam rentabilidade, ou seja, rentabilidade garantida. Imagina, muitos deles prometiam IGPM
GPM mais 6. Alguns até prometiam TR mais 6, que nem era tão bom assim. O GPM mais 6 hoje é imbatível. Você não consegue tem isso em lugar isso, nenhum, né? e isso é garantido. Não é arriscado, não é um título de uma empresa que está quebrando que você corre o risco de crédito. Isso é da seguradora Bradesco. Brasil, Sul-América. Exatamente, empresas de altíssima credibilidade. Tem alguns que eram TR mais 6 que não eram imbatíveis, mas hoje ainda assim são muito bons. Por quê? Porque TR mais 6 garantido hoje, nós vamos falar que nós estamos fazendo esse programa hoje, a Selic está 2%, a taxa de juros de longo prazo está 6%. Então, TR mais 6 é uma bela responsabilidade. O que os bancos e as seguradoras estão fazendo? Estão migrando os clientes que têm esses planos para PGBLs novos que não têm rentabilidade garantida nenhuma. Ou seja, você troca o certo pelo duvidoso. Eu percebo que muitas vezes os gerentes, né, eles usam do fato das taxas de carregamento desses fundos antigos serem mais altas, elas variam entre 4% e 9%. Taxa de carregamento, lembrando aí para quem não sabe, é o valor que é cobrado naquele aporte. Então, se eu estou aportando 10 mil e eu pago 4%, eu estou aportando, na verdade, 9.600, né? 4% já está ficando. Só que essa taxa, ela sai muito barato. Eu já fiz contas aqui, tomei a liberdade de fazer algumas para a gente citar, se preciso for. É mesmo uma taxa de 9%, que às vezes a gente encontra contratos com taxa de 9% de carregamento. Ainda assim é muito vantajoso. Então, o gerente pega um ponto único e tenta comparar com um VGBL, um PGBL novo e fala, olha, aqui é 0 de carregamento. E o cliente assina, né? Ele confia. E aquele ponto realmente é um ponto negativo, mas é o único. E mesmo na soma geral, ele praticamente nem conta, porque a rentabilidade, ela supera essa taxa, porque nós estamos falando de uma taxa de carregamento, né? Que é só na primeira parcela, só naquela parcela, naquele aporte, né? Não é uma taxa de administração, enfim. É bem notado isso, Vanessa, você tem toda a razão, e a gente muitas vezes até orienta as pessoas a compararem planos de PGBLs e VGBLs de acordo com as taxas de administração, carregamento, etc., buscando os que têm menores taxas, né? Então, você foi feliz no ponto que você colocou, que o gerente pega aquela taxa de carregamento alta e fala, olha, você vai sair de 9 e vai para meio, para 1 nesse aqui, tá? Só que a pessoa assina, migra e abre mão da rentabilidade garantida. GPM mais 6 hoje está dando 10%. Agora, com o dólar nas alturas, dá mais ainda. Está dando mais. Os últimos 3 anos superou 12%. Então, excelente. Você está com números mais precisos do que os meus. E, além disso, como a Vanessa falou, a taxa de carregamento ela só incide uma vez. Os 9%, se você tiver esses 6% a mais de rentabilidade que a Vanessa falou, em 2 anos se equipara e a partir dali é só alegria, só lucro, só diferencial positivo. Além disso... a gente nem está falando da tábua atuarial, só da rentabilidade. Pois é, a tábua atuarial a gente vai deixar a cereja, a gente vai deixar por último, porque antes tem outras coisas legais que você falou e que eu queria não deixar passar. Você falou de matrículas, 2 matrículas, submatrículas. Muitas vezes a pessoa consulta, tira um extrato e vê que tem 2 matrículas, né? Então, fala um pouquinho pra gente do que isso significa. Eu acho que provavelmente isso significa que você está sendo migrado ou que seus aportes estão indo parar num outro plano, né? E não no plano original. É isso? Tá, a matrícula é como se fosse a identidade, como se fosse o certificado dela naquele contrato, então ela pode ter mais de um contrato, para cada contrato uma matrícula. Claro que as pessoas não precisam se assustar, muitas vezes uma pessoa tem 10 matrículas, simplesmente porque ela optou realmente por 10 contratos em fundos diferentes, com características diferentes, e ela está ciente. O grande problema é quando ela contrata uma nova matrícula, sem saber que está contratando uma nova matrícula. Esse que é o grande problema, e isso acontece muito nessas contas antigas, onde a pessoa tenta aportar valores e o gerente ou o consultor cria uma nova matrícula, faz o aporte dela ali e ela às vezes acredita que está aportando naquele fundo antigo. Ou às vezes o gerente até fala, olha, não pode mais aportar naquele fundo, você vai criar essa nova matrícula. Então existem várias situações. Agora, para esses casos específicos das contas antigas, é bom sempre lembrar que o cliente tem o direito de aportar naqueles contratos antigos, sim. Isso está no regulamento. Muitas vezes os bancos escondem esses regulamentos exatamente por isso, é uma forma de provar, e acaba que fica perdido, né? O cliente acredita, não pode aportar mais e abre uma nova matrícula. Mas isso ainda está bom. Eu tenho pegado alguns casos em que pessoas abrem nova matrícula, o gerente não só faz o novo aporte naquela matrícula, como transfere a reserva para essa nova matrícula
matrícula e ele perde as garantias do fundo antigo, porque uma das condições do contrato das contas VIPs, dos fatos antigos, é que se o saldo zera, aquele contrato se encerra. Às vezes os contratos até têm um saldo mínimo, né? Ou seja, a pessoa depois quer voltar e não consegue voltar, a conta está inativa. Então, esse cuidado que a pessoa tem que ter na hora de fazer os aportes para fazer realmente onde ela quer fazer o aporte. Entendi. Vamos lá, deixa eu tentar ver se eu entendi. Então, eu, por exemplo, tenho minha previdência privada com 2 seguradoras diferentes, sendo que em uma delas eu tenho aplicações em 3 fundos diferentes. Eu vou ter 2 matrículas ou eu vou ter 4 matrículas? No seu caso, você tem 4 matrículas. 4 matrículas, ok. Mas eu sei que eu tenho 4 matrículas, como a Vanessa falou. Por quê? Porque eu sei que eu tenho relacionamento com 2 seguradoras diferentes e que em uma delas eu tenho aplicações em 3 fundos diferentes, né? Então, com 4 matrículas. O que a Vanessa está falando é de uma pessoa que contratou esses planos antigos e que, sem querer, foi aberta uma segunda matrícula para ela, para novos aportes, ou pior ainda, segunda matrícula, que significa um segundo plano, que não tem nada a ver com o primeiro, ou pior ainda, não só para novos aportes, mas foi feita a migração da reserva antiga do plano antigo, mais vantajoso para o cliente, para esse plano novo. Falou de um ponto interessante aí que eu não sabia, que é a necessidade de manter um saldo mínimo nesses contratos antigos, né? Do contrário, aquele contrato se extingue, né? Você não pode voltar a aportar nele, que é um outro direito que a Vanessa também evidenciou aí para nós. Nossa, tem muita coisa interessante nessa história, realmente, que a gente precisa esclarecer para as pessoas. E as pessoas tomam essas decisões, né, Vanessa, assim, muito descompromissadas, confiam no gerente, assim, é impressionante. Eu costumo dizer, não só em previdência privada, mas em tudo. Eu acho que tem uma frase que eu levo: combinado não sai caro. Quando é bem explicado, a pessoa toma decisões, o gerente, o consultor, né? Porque hoje nós temos previdência privada vendidas pelos corretores, que é o meu caso, sou corretora. A gente pontuar, né? Falou, olha, aqui você ganha aqui você perde aqui, o que é mais importante? E a pessoa tomar decisões, mas com todas as cartas na mesa, né? Uhum. Agora, quando você só apresenta aquela carta que te convém, eu acho cruel, porque eu, por exemplo, entendo de previdência, mas eu não entendo de um monte de coisas. Se eu for fazer uma reforma no meu apartamento, eu gostaria que o pedreiro fosse, o mestre de obras, fosse sincero comigo. Olha, aqui você vai ter uma vantagem, de uma janela aqui, que a vantagem é essa, a desvantagem é essa. Porque eu não sei, né? Eu não entendo de obras. Então, ele vai me dar as 2 situações e eu vou decidir. Eu posso até me arrepender depois. Falar, nossa, eu acho que eu devia ter escolhido. Mas até eu me sinto confortável. Falei, não, mas eu decidi, não fui enganada. A sensação de não ser enganado, né, é muito boa, né? Pelo menos você tomou a sua decisão, você não foi enganado. Não existe nenhuma mágoa em relação àquilo, né? Que bom. Por isso que você está aqui hoje, para ensinar um tanto de gente a não cair nessa. Vamos lá. Tem mais umas perguntas para você. Vanessa, além da rentabilidade garantida, então, existe também a figura do excedente financeiro. Você podia explicar para nós o que é isso, por favor? Bom, o excedente financeiro, o que acontece? Ao final da apuração, ele pode ser anual, né, ou mensal, e normalmente ele é anual. Vamos imaginar, nesse caso, contas VIPs antigas que davam 6% mais o IGPM. Além disso, elas prometiam o excedente financeiro. Vamos imaginar que o IGPM mais 6%, ele deu naquele ano 10% de rentabilidade. Mas aquela instituição conseguiu, nos fundos que ela tem lá como base, fundos mobiliários, ela conseguiu 12%. Então, o excedente técnico eu vou pagar os 10 prometidos, né, e garantidos, mas normalmente era 75% de excedente técnico, mas 75% desses 2% da diferença. Ah, que legal. Então, você não recebe 10, você recebe, deixa eu fazer a conta aqui na calculadora. 11,50. 11,50. Então, é maravilhoso, né? Muitas vezes, pessoas chegam até mim e falam, olha, eu não estou vendo a aplicação desse excedente técnico. Pessoas que têm essas contas VIPs antigas. Aí eu explico, olha, nesse caso, não é o banco que está errando com você muitas vezes, é porque não há excedente a ser pago. O banco não tem conseguido há muitos anos uma rentabilidade maior do que o que ela está te dando de garantida.
Olha aí. Então, por isso que a gente não tem visto os excedentes técnicos, né? O banco está realmente tomando um prejuízo aí nessas contas. Olha aqui que maravilha, olha só, eu vou parar aqui agora, fazer uma pausa, vou pedir para o pessoal da edição soltar fogos, alguma coisa assim, né? Quer dizer, o banco está tomando prejuízo com alguma coisa e você está ganhando uma rentabilidade que ele te prometeu lá atrás, que sequer ele mesmo consegue rentabilizar aí os investimentos. Acho que o que a Vanessa falou, se eu entendi corretamente, é você olha teu extrato e não vê nada sendo creditado na tua conta a título de excedente financeiro. Começa a desconfiar que, né, que você que conhece o contrato, raramente as pessoas conhecem, mas alguns conhecem, que tem direito ao excedente, falam, nada está sendo creditado, será que eles estão me enganando? Aí a Vanessa fala com o cara, olha, não estão te enganando, porque realmente a rentabilidade desse plano aqui foi 8, mas como ele te prometeu os 11,5, os 10, né? Os 10, perdão, mais 6, não tem excedente, o excedente é negativo, por isso você não recebe nada mais além disso. E aí, Vanessa, os planos novos não têm essa figura do excedente financeiro, via de regra, não é isso? Via de regra, não. Excelente. Então, mais uma vantagem dos planos antigos, que ao migrar para o novo, né, ao se deixar, né, transferir ali, cair na conversa da gerente, você abre mão. E, finalmente, agora, a última e talvez a mais importante, a mais potente vantagem, que é o que a Vanessa prometeu lá no começo, que é a tábua atuarial. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Vanessa, por favor. Claro, a tábua atuarial, ela tem fatores para cada idade que vão definir quanto que uma reserva, seja ela qual for, vai virar em renda para aquela pessoa que opta em não resgatar os valores e sim comprar uma aposentadoria. E essas tábuas, nós temos a AT49, a AT83, a AT2000 e a tábua BR, que é atual, que é sempre corrigida aí de 5 em 5 anos. Então, 2015, 2020 e assim vai, ou seja, ela vai estar sempre atualizando. De 2010 para cá, a maioria dos planos de previdência já são comercializados nessa tábua atual, na tábua BR, que ela garante que as instituições não vão ter prejuízo e que se a idade média aumenta, a tábua se corrige, né? Os contratos já deixam isso livre. Então, a tábua vai estar sempre sendo alterada. Sim. Então, já vai fazer parte do jogo essa alteração. Agora, nos planos antes de 2010, nós tínhamos aí até então, 2010, a tábua T2000, que ela garante, em termos práticos, Fred, 10% a mais de renda vitalícia. Seria mais ou menos essa conta. Então, se eu tenho R$1 milhão e eu vou, por exemplo, me aposentar vitaliciamente, ou seja, enquanto eu viver, se eu opto aos 60 anos, vamos estipular aqui R$1 milhão de reserva e 60 anos vai ser a idade de conversão padrão. E eu sou do sexo feminino, eu receberia na T2000 R$3.150 de renda vitalícia. Se eu tenho a tábua BR, ou seja, com a mesma reserva, na mesma idade, a minha renda passa a ser de 2.800. Já tem uma perda. Lembrando que a tábua BR vai ser modificada. Isso ainda pode ficar diferente. Estou calculando hoje. A T2000 não, ela, né? Você fechava ali o fator de conversão, você já conseguia saber exatamente com quanto, aos 60 anos, aos 61. Quando eu começo a receber a renda é que determina o fator, tá, Fred? Então, se aos 50 anos eu decidir que eu vou me aposentar, o fator que vai ser usado para reverter aquela reserva vai ser o fator aos 50 anos. Então, a renda vai ser menor. Tá. Se eu, ao contrário, por me aposentar aos 70 anos, a instituição financeira entende, né, lá dentro do fator de conversão da tábua, que ela pode aumentar um pouco a minha renda, porque eu vou viver menos. Eu já estou com 70 anos quando eu começar a receber. Essas tábuas, o que elas têm? Elas imaginam a idade média. Então, a T49 imaginava que você vivia no máximo até tantos anos. A T83 imaginava que você vivia um pouco mais. A T2000 mais. E a BR, então, daqui a pouco ela vai imaginar que você é imortal e vai pagar bem pouquinho. Tá, eu acho que deu para entender, assim, você acumula, você começa um plano de previdência, faz os aportes ali mensais ou esporádicos enquanto você é mais jovem, que chama período de acumulação. A partir de uma certa idade, 50, 60, 70, você passa a ter direito de transformar isso em renda, ou seja, parar de aportar e passar a receber. Esse é o momento, né, da transformação em renda, onde a tábua atuarial, o fator de conversão, vai se aplicar, né? Você pega esse 1 milhão que você acumulou durante a sua vida e vai transformar
transformar em renda ou por prazo determinado ou, como no exemplo que você deu, vitalícia, enquanto você viver. Ainda tem outras nuances aí, né? Sim, Você sim. já me explicou uma vez com transferência para o beneficiário, etc., mas a gente vai simplificar aqui porque a conversa está ficando um pouco complicada e longa. Então, na hora de transformar isso para uma renda mensal no período de usufruto, é que esse fator se aplica e a tábua atuarial passa a ter uma importância enorme. Então, como a Vanessa falou, né, a BRMS traz um valor 10% menor do que a T2000 e ainda vai piorar, porque as tábuas, a BRMS, ela se atualiza enquanto que as outras não, elas ficam fixas. E nos casos que a gente está citando aqui dos conta VIP, dos FAPs antigos, muitos deles eram nas outras duas tábuas ainda que eram muito melhores, a T49 e a 83. E aí o recado que fica para quem está escutando é o seguinte: ao migrar, ao portar, sabendo ou sem saber, ao assinar aquele papelzinho que a gerente passa para você assinar, né, ao ter uma segunda matrícula aberta, ao portar num plano novo ao invés do antigo, você está abrindo mão de renda a mais no período de usufruto. Por quê? Porque nos planos novos você tem uma tábua mais ou menos vantajosa para você. É isso mesmo que eu entendi, Vanessa? É isso mesmo. Como eu disse, o combinado não sai caro. Aquelas pessoas que têm contas VIPs e FAPs antigos, se a pessoa fizer questão de mudar para um plano novo comigo, eu vou pedir para ela assinar uma carta dizendo que ela tem ciência do tanto que ela está perdendo. Inclusive, eu nunca trouxe. Eu sempre oriento quem tem a ficar, tanto em rentabilidade quanto em termos de tábua. Agora, pessoas que estão com planos novos, às vezes estavam numa T2000, vale a pena permanecer numa tábua, num fundo que está rendendo muito pouco, com uma taxa alta, e perder uma boa rentabilidade num fundo bem melhor? Bom, primeiro, a vantagem é que nos VGBLs e PGBLs, nós não estamos falando desses contratos antigos de FAP e conta VIP, é possível que você mantenha a sua tábua. A pessoa tinha uma tábua AT2000, que teoricamente nem é tão vantajosa em relação à atual, mas ela vai ser cada vez mais vantajosa. A pessoa mantém ali aquele contrato, aquela matrícula que a gente falou antes, mantém com quantidade mínima. Existem instituições que exigem R$500, R$1.000 para manter aquela matrícula ativa, ela mantém ali ativa, passa a investir num novo fundo, né, onde a tábua é a TBR, é a tábua BR, mas ela não tem pretensão de se aposentar naquele fundo novo. Né? Quando ela for se aposentar, ela pode fazer um aporte para essa matrícula antiga. Então, dá para aproveitar, muitas vezes, o melhor dos dois mundos. Não se tratando desses fundos antigos, que a pessoa já está no melhor dos dois mundos, é importante que ela saiba disso. Previdência deixa de ser interessante por causa disso, por causa dessa tábua? Não, claro que não. É uma forma muito inteligente de acumular recursos, muitas vezes de ter incentivo fiscal, e aí é para uma outra conversa. Mas é importante que quem tem uma tábua interessante tenha ali os cuidados para mantê-la, óbvio, né? Por que perder? Às vezes não tem necessidade de perder essa tábua, né? A gente pode manter. Legal. O que você está falando é válido, né, para os casos de AT2000 para BR, ou seja, você faz uma portabilidade de um plano ruim na AT2000, deixando uma reserva mínima, de forma que você consiga voltar para ele na hora de converter em renda. Acho que é isso. Exato. Que você, né? Exato. Mas no caso dos planos antigos aí com até 83 e 49, os FAPs, contas VIPs da vida, é como você falou, já tem o melhor dos dois mundos, não tem para que migrar de lá para lugar nenhum. Você tem ouro nas mãos, então, por favor, cuide disso, não porte, questione, não caia na conversa do gerente. Eu acho que o objetivo da nossa conversa hoje era tentar te explicar por que isso é valioso, por que isso é importante, identificar sinais de que, porventura, isso aconteceu ou está acontecendo com você ou alguém da sua família. E eu acho que só tenho a agradecer aí a Vanessa pelos esclarecimentos. Tinha mais zilhões de coisas para a gente falar aqui, mas quem sabe numa ocasião futura a gente volta aqui para tomar uma nova aula com a Vanessa. E Vanessa, muito obrigado mais uma vez. Eu deixo para suas considerações finais, se você porventura tiver alguma coisa para acrescentar. Queria agradecer, estou à disposição, se surgirem outras possibilidades, vai ser um prazer estar aqui de novo. Mas eu fico feliz, Fred, porque eu vendo planos de previdência desde 2006 até 2006, eu trabalhava num outro setor de seguros, e eu percebo como as pessoas hoje estão mais preocupadas em entender de tábuas, de entender de taxas, de carregamento, de administração, como isso funciona. É muito legal ver isso, sabe? Perguntas
alunas que me fazem hoje, que não faziam antes. Bem legal ver esse interesse, né? E essa busca aí para poder trilhar um melhor caminho. É bem legal. Maravilha. Mas sinal que as pessoas estão evoluindo aí, fruto do trabalho que pessoas como você e outros estão fazendo aí com esclarecimentos. Vanessa, muito obrigado mais uma vez. Para o nosso ouvinte, eu deixo aí a provocação de que sempre critiquem, né, ranqueiem, sugiram os temas que vocês querem que a gente traga aqui para o podcast semanal, para a gente ser cada vez mais pertinente. Tá bom? Um grande abraço para a Vanessa, muito obrigado, um abraço para todos vocês. Obrigada, Fred. Até a próxima.